E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como descobrir se a sua terapia está ou não funcionando. Muito provavelmente você já ouviu frases do tipo: olha, eu prefiro não fazer terapia porque eu acho melhor conversar com um amigo. Ah, eu não vou ficar lá gastando meu dinheiro para poder conversar com alguém. Aliás, eu nem sei se esse negócio de terapia funciona ou não. É muito comum, isso revela duas coisas. Isso revela, por um lado, resistência de algumas pessoas, né? Então a pessoa não quer ir para terapia porque ela sabe que ali ela vai ter que tocar em pontos sensíveis, então ela usa essas desculpas, mas por outro lado, muitas vezes isso revela também o quê? Uma certa desconfiança. Sim, ainda temos muitas pessoas em pleno século XXI que dizem que terapia não funciona, que isso é charlatanismo, que isso é enganação. E eu vou ser obrigado a concordar parcialmente com essa frase, sabe por quê? Porque de fato nem todo processo psicoterapêutico dá os resultados que nós esperamos. Quando os resultados não vêm, normalmente é assim que as pessoas elas relatam, elas dizem, não está funcionando. Por um lado, eu sinceramente acredito que qualquer processo psicoterapêutico, ainda que ele não traga para você aquilo que você estava esperando no primeiro momento, ele funciona sim, ele tem ali o seu papel e ele te ajudou para alguma coisa. Mas se por outro lado, você puder ter critérios um pouquinho mais claros para avaliar se está valendo a pena seguir ou não em um processo psicoterapêutico, acho que seria bom. E é isso que eu vou compartilhar com você agora. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns critérios que podem te ajudar a avaliar se o seu processo psicoterapêutico está indo bem ou não. Digo mais, eu uso esses critérios não somente como paciente, que sou também e já fui em diversos processos de psicoterapia, mas uso também para avaliar a minha atuação como psicólogo em muitos casos, se eu estou conseguindo ser útil ou não para ajudar aquela pessoa que veio me procurar para a psicoterapia. Se você gosta de temas que envolvam psicologia, psicoterapia e afins, então faça sua inscrição aqui no canal e já deixa o seu like aqui no nosso vídeo para ajudar o crescimento do nosso canal. Bora pro vídeo então. Bom, a primeira dica, o primeiro critério que eu acho legal a gente adotar para poder entender melhor o nosso processo de psicoterapia é entender que o processo psicoterapêutico é algo muito diferente de uma relação social, de uma amizade. Então, não é o fato de que muitas vezes a gente gosta do nosso psicólogo, da nossa psicóloga, que significa que aquele processo ele está sendo produtivo. Afinal de contas, psicoterapia é diferente de amizade. Mas, professor, não acaba surgindo uma intimidade, um vínculo, até uma certa amizade no longo prazo? Sim, certamente. Eu acho que quando o processo psicoterapêutico ele vai durando muito tempo, é natural que esses sentimentos eles vão surgindo. Mas quando eu falo dessa diferença, do que eu me refiro, ao que eu estou me referindo? A você entender que psicoterapia é muito mais do que simplesmente contar como foi a sua semana. Isso faz parte da psicoterapia, certamente, não é contar como foi a sua semana, o que aconteceu. Isso faz parte da terapia, sem sombras de dúvida. Mas a terapia deve ir além disso. Em muitos casos é verdade que é necessário se manter nisso por muito tempo até que o consultante da psicoterapia se sinta à vontade para ir além. E o psicólogo precisa ter esse jogo de cintura, né, de saber lidar com isso. Mas, se você começa a perceber que no seu processo psicoterapêutico você tem muito mais conte-me mais sobre isso, do que expressões, e aí da parte do consultante, do tipo, olha, nunca tinha pensado nisso, puxa, é verdade, agora eu estou enxergando as coisas de uma outra maneira. Ou se não, aqueles momentos é isso, então é sinal de que o seu processo psicoterapêutico talvez precise
de uma turbinada, precisa evoluir um pouco. Em outras palavras, a terapia ela tem essa proposta de chacoalhar você de vez em quando, de fazer você pensar e olhar para a sua vida e para o mundo de uma forma diferente daquela que você normalmente vê. E caso isso esteja acontecendo, veja só, não é que você simplesmente tem que chegar para o seu psicólogo e falar assim, olha, não quero mais fazer terapia por causa disso, por causa daquilo, mas você deve conversar sobre isso com ele. E os psicólogos, eles inclusive são orientados e treinados para ter essa abertura, e ouvir dos seus pacientes, inclusive, esse tipo de demanda quando é necessário, de dizer assim, olha, eu achava que a terapia ia tratar isso, ia tratar aquilo, eu gostaria de falar isso, gostaria de falar aquilo, e isso normalmente ajuda, inclusive, o próprio psicólogo a conduzir de uma forma mais adequada o processo psicoterapêutico. Uma segunda dica bem interessante e bem legal de você observar é se o seu psicólogo, a sua psicóloga, ele compartilha com você o processo. Em outras palavras, psicoterapia não significa que você vai ao oráculo de Delfos para receber a verdade absoluta sobre a sua vida. Psicoterapia é sempre um processo que é uma construção conjunta. Então é natural que o seu psicólogo vá te dar feedbacks eventualmente, mas que a sua participação nessa história, as suas percepções sejam também importantes e levadas em conta. Eu gosto de dizer muito para os meus pacientes o seguinte, que eles trazem aqui para a terapia uma visão sobre a vida deles. Eu vou olhar para aquilo que eles trazem e vou devolver algo. E talvez nem a visão deles e nem a minha seja a visão completa. A visão do cenário completo vai surgir justamente nessa interação, justamente nessa troca. Então, lembre-se, né? A psicoterapia é um processo didático também. É um processo onde você vai aprendendo pouco a pouco a administrar melhor as suas emoções, a sua vida, a compreender-se melhor. Não é um processo onde você tem lá uma autoridade que sabe de tudo e você chega ali como alguém que não sabe de nada. Pelo contrário, na minha visão, ninguém sabe mais da própria vida do que a própria pessoa. O ponto é que muitas vezes ela não quer enxergar certas coisas, ou ela tem dificuldades para enxergar certas coisas. Não é que ela não saiba, em algum lugar ali dentro ela sabe. E o processo psicoterapêutico ajuda o quê? A trazer isso à tona. E ele é um processo compartilhado e dialógico em muitos momentos. Claro, sempre vão haver aquelas sessões apenas de acolhimento, apenas de escuta. Não é que o seu psicólogo tem que falar o tempo todo, pelo contrário, né? Ele vai muito mais ouvir do que falar. Mas essa participação dele, trazendo para você, compartilhando com você as percepções e construindo algo junto com você, é importantíssimo e é sinal de que as coisas vão bem. Sabe uma dica interessante que está ligada a essa? E acho que é um bom sinal de que a terapia está indo bem, é quando você se pega, de vez em quando, em diálogos imaginários com o seu psicólogo. Já passou por isso? Você está lá numa situação da vida e aí você imagina que você está conversando com o seu psicólogo e você, inclusive, tem as respostas, né? Você sabe o que ele diria naquela situação específica. Na verdade, isso é sinal de que você está desenvolvendo um processo de autoconhecimento importante e profundo e que o seu terapeuta, que a sua terapeuta está sendo um bom mediador por isso que nos seus pensamentos vem a figura dele ou a figura dela, mas na verdade é uma construção sua e sinal de que no processo psicoterapêutico isso tem sido incentivado pelo terapeuta também. E uma terceira dica interessante é quando você percebe que o seu terapeuta ele é capaz de entender as entrelinhas daquilo que você fala. Como assim entender as entrelinhas? Em outras palavras, ele sabe quando você diz que está com vontade de matar o seu chefe, que você não vai levar uma arma para o trabalho. Ele entende aquilo que você está querendo dizer e não julga. Então ele tem uma atitude de acolhimento, uma atitude empática em relação a você e de não julgamento. Você se sente à vontade
cada vez mais, lógico, né? Na primeira sessão talvez não, mas é um processo crescente, aonde você vai se sentindo cada vez mais à vontade de falar o que você pensa de verdade, de falar quem você é de verdade, sabendo que você não será julgado e que você será bem compreendido. Então, se no seu processo de psicoterapia você nota isso, você percebe que isso tem acontecido, que você se sente cada vez mais à vontade para se expressar como você realmente é, isso é sinal de que esse processo está sendo produtivo e saudável para você. Para completar, eu quero só lembrar o seguinte, que psicoterapia, como eu falei agora há pouco, não é um processo de mão única, é um processo de mão dupla, né? Um processo onde você tem o consultante e você tem também o terapeuta. E se o consultante, ou seja, se você talvez que está assistindo esse vídeo agora, entra num processo de terapia, mas não se entrega a ele, não é colaborativo, eu vou dizer o seguinte para você, não existe Viktor Frankl, não existe Freud no mundo que vai conseguir conduzir esse processo de maneira produtiva, porque depende também do quanto você está disposto a fazer a sua parte no processo psicoterapêutico. E se você está sentindo alguma dificuldade em qualquer um desses aspectos que eu mencionei nesse vídeo, como eu falei agora há pouco, converse sobre isso com a sua terapeuta, com o seu terapeuta. Você tem condições de ajudar a pessoa que está te ajudando a fazer um trabalho melhor, desde que você tenha também uma postura colaborativa. Mais um pequeno lembrete é o seguinte, o processo de psicoterapia não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, da noite para o dia. É claro que às vezes uma sessão já pode te ajudar muito, só que um processo de desenvolvimento pessoal, no sentido do autoconhecimento, é algo que vai levar algum tempo. Então, você não pode ser imediatista. Você não pode imaginar que depois de 2, 3, 4 semanas, 1 mês, 2 meses de terapia, as coisas já estarão claras e resolvidas. É um processo que muitas vezes é doloroso, é desconfortável e pode se estender por algum tempo. Tá tudo certo. Quanto tempo você demorou para se tornar quem você é? Não é de uma hora para outra que você vai mudar isso, concorda? Então tenha paciência também, que isso vai te ajudar e vai ajudar o terapeuta, a terapeuta que está ali como o mediador desse seu processo de crescimento. Se você chegou aqui até o final desse vídeo e gostou desse conteúdo, coloca aqui nos comentários então um hashtag Tamo Junto Professor. Se tiver uma dúvida, coloca junto a dúvida que você tem aqui sobre esse assunto. A gente pode preparar outros vídeos, podemos responder as suas perguntas. E mais do que isso, se você quer continuar recebendo mais conteúdos e dicas psicoterapêuticas, faça sua inscrição aqui no nosso canal. Espero você no próximo vídeo.